Olá! Abordaremos hoje no webinário a caracterização de industrialização perante a legislação do IPI. Este tema ele se faz oportuno porque em nossa consultoria LEFISC, os nossos clientes questionam muito o que é efetivamente uma industrialização, o que pode ser caracterizado. Afinal de contas, quais as modalidades que nós temos de industrialização? Uma padaria, por exemplo, pode ser considerada indústria? Uma farmácia de medicamentos manipulados é indústria? Recauchutagem de pneus, entre outros. É por isso que estamos abordando esse tema. Hoje estamos com o consultor da área de CMS e IPI da LEFISC, Marcelo Relon. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Muito bem, Marcelo, é um tema bastante costumeiro em nossa consultoria. Claro. E vamos então, gostaria que você explicasse inicialmente aonde nós encontramos os conceitos a respeito da industrialização na legislação do IPI. Bom, na realidade, os conceitos sobre as modalidades de industrialização nós encontramos lá no artigo 4º do regulamento do IPI. É lá que são definidas as modalidades de industrialização que existem hoje, né? Certo. E quais são, afinal de contas, as modalidades que nós temos de industrialização? Bom, nós temos atualmente 5 modalidades de industrialização, né? Elas estão elencadas lá nos 5 incisos que constam no artigo 4º. No inciso 1º nós temos a modalidade de transformação, ou seja, é aquela que é exercida sobre a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem. Essa transformação ela é considerada uma industrialização. Nós temos também no inciso 2 a modalidade de industrialização que é a chamada beneficiamento, né? O beneficiamento é quando eu pego um produto e vou aperfeiçoar ele para consumo, para utilização. Até se estabelece um parâmetro entre as duas, né? Trazendo até um exemplo bem prático, nós temos a questão da transformação da chapa em tubo. A transformação da chapa em tubo, ela é uma indústria de transformação, ou seja, eu estou pegando a matéria-prima, que é a chapa, e transformando num tubo. Já se eu mandar esse tubo para fazer uma pintura, isso já se caracteriza como beneficiamento. Ou seja, nós temos 2 modalidades de industrialização dentro deste mesmo exemplo, para ficar bem caracterizado. Certo. Quando eu transformo a chapa em tubo, é uma indústria de transformação. Agora, eu pegando esse tubo e enviando para pintura, já passa para beneficiamento. Ok, então como a gente observa, a transformação, ela transformou, no exemplo que você deu, transformou a chapa em tubo. Perfeito. No entanto, no beneficiamento, ele continuou sendo o produto tubo, só que pintado, portanto, não modificou o produto, continuou mesmo apenas pintado. Então isso é uma grande diferença, embora os dois tenham a tributação do IPI, mas são modalidades de indústrias diferentes. Perfeito, são modalidades diferentes dentro dessas 5 que existem lá no artigo 4º do regulamento do IPI. Nós temos uma outra, a terceira, o inciso 3 lá do artigo 4º, que é a indústria de montagem, ou seja, é a agregação de determinadas peças para chegar num novo produto, né? Nós temos ali no conceito, essa agregação é uma reunião de peças e produtos para transformar em um produto novo. Um exemplo muito prático são as indústrias de montagem de veículo. Certo. A montagem de veículos, ela agrega várias peças que já são pré-prontas para chegar num novo produto. A indústria de veículos, ela compra o pneu de um fornecedor, o chassi de um outro fornecedor, o para-brisa de um outro fornecedor e na união de todos esses produtos se transforma num produto novo que é o veículo. Certo. Na verdade, ela não produz nenhum dos produtos, mas ao mesmo tempo busca, compra, adquire todos os produtos de outros fornecedores. Perfeito. E monta. E sai um veículo, um ônibus, um automóvel. Então, é a montagem caracterizada por isso. É a montagem, exatamente. Essa é a perfeita indústria de montagem, a indústria do ramo automotivo. Ela é o exemplo perfeito para essa modalidade de industrialização que consta lá no artigo 4º. Certo. E outras que nós tenhamos? Bom, nós temos também lá no inciso 4 do artigo 4º do regulamento do IPI, né, a indústria de acondicionamento ou recondicionamento, né? Essa modalidade de industrialização, na realidade, ela traz uma característica de mudança de embalagem muitas vezes.
Ou seja, eu posso tirar a embalagem original e colocar uma embalagem nova, e isso é considerado uma modalidade de industrialização. Veja que aqui nós não temos a transformação, nós não temos a montagem, nós temos apenas um acondicionamento. Verdade. Né? Então, muitas vezes, essas empresas, supermercados, por exemplo, eles encomendam de marca própria um produto para uma indústria de alimentos. Essa indústria de alimentos ela vai colocar uma embalagem nesse produto, ou seja, o produto não vai ter a embalagem original que foi para essa indústria, vai ser substituída a embalagem, e essa colocação da nova embalagem é considerada uma industrialização. Hoje em dia está bem comum isso, as redes de supermercado, elas terem a sua própria logomarca, o seu próprio produto. Isso a gente tem visto como um crescente dentro do país. Então é o exemplo típico, né? Sim. Então embala arroz, embala feijão, embala açúcar com a sua marca própria e Sim. revende. O supermercado em si, porque vende ao consumidor final, não é a indústria, mas aquela que embalou o produto para ele, essa é a indústria. Sim, tanto é que ela é a indústria que na própria embalagem aparece como indústria a empresa que fez o acondicionamento. Então, vejamos que nesse caso não é o supermercado que simplesmente solicita que coloque a marca própria lá na embalagem do alimento. Certo. Né? Então, essa é mais uma modalidade, né? Então, nós tivemos até aqui a transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento, e nós temos também a última modalidade, lá o inciso 5 do artigo 4º do regulamento do IPI, que é a indústria de renovação ou recondicionamento. Certo? Ou seja, é aquela que é exercida sobre um produto que é usado ou parte remanescente de um produto usado, e esse produto é transformado num produto novo, pronto para uso. Né? E um exemplo até muito prático em cima dessa modalidade de industrialização é a recauchutagem de pneus, por exemplo. A recauchutagem de pneus, ela pega um pneu usado e transforma num pneu com as características de um produto novo, de um pneu novo, para ser reutilizado pelo consumidor. Isso é uma coisa que se questiona muito na consultoria. A gente tem observado aqui na Lefisc muitos questionamentos, porque aí abre um pequeno chave aí de situação em que o pneu é trazido pelo consumidor final para recauchutagem. Sim. E a situação em que a empresa faz recauchutagem e revende depois. Exatamente. Nós vamos abordar mais adiante essa situação, né? Até para trazer um esclarecimento a respeito do posicionamento da consultoria. Eu até aqui coloquei como observação nas modalidades de industrialização a questão da indústria de acondicionamento, que muitas vezes a embalagem que é colocada é apenas para transporte. Essa embalagem que é colocada apenas para transporte, ela não caracteriza a industrialização. A embalagem que é colocada diretamente no produto para acondicionamento, esta sim. Mas a embalagem que é colocada apenas para transporte, ela não é considerada uma industrialização. Tanto é que o regulamento do IPI mesmo coloca isso para nós lá no artigo 6º. Né? Ele determina que para ser considerada uma embalagem apenas para transporte, a embalagem tem que ser feita em caixotes engradados, né? E que tenha o acabamento, a utilidade que seja apenas para transporte. Ou seja, eu tenho aquela embalagem apenas para que o produto não sofra nenhum dano. Essa embalagem apenas para transporte não é industrialização. É o caso, por exemplo, dos pallets, né? Sim. Os pallets, eles estão para condicionar a mercadoria que está embalada ali dentro, mas o efeito dele é a proteção da mercadoria até chegar ao cliente. Exato. Certo. Inclusive, o próprio regulamento do IPI, ele coloca que acima de 20 quilos ou superior àquela em que o produto comumente é vendido no varejo é considerado uma embalagem apenas para transporte. Certo. Mas existem, Marcelo, situações que, apesar de estarem dentro desses conceitos que você explanou como industrialização, existem outras questões que você poderia nos falar? Sim, na realidade, o que acontece? Tem todos esses conceitos de industrialização dentro do regulamento do IPI, mas o próprio regulamento do IPI também exclui determinadas situações que estão elencadas no artigo 5º do regulamento. Né? Então, essas exclusões, elas, dentre as situações mais questionadas junto à consultoria Lefisc, né, nós temos as dos restaurantes, padarias, sorveterias, entre outros produtos que sejam comercializados ao consumidor final. Esses estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto ao consumidor final, eles não são considerados indústria, apesar de fazerem uma transformação num produto.
A padaria, por exemplo, como bem foi citado lá na abertura do webinário, ela transforma o produto num produto novo, no entanto é vendido ao consumidor. E essa venda ao consumidor não descaracteriza a padaria como indústria. Este é o ponto, né? O fato de vender ao consumidor a padaria é que descaracteriza ela, não pelo efeito de ela fazer, por exemplo, pães, bolos e etc., ela caracterizaria, se fosse apenas por isso, ela efetivamente é uma indústria. Contudo, pelo fato de vender direto ao consumidor, ela se desconfigura como indústria. Perfeito. Na realidade, essa é a distinção perfeita do que é considerado industrialização e o que não é considerado industrialização. Mas no caso de essas mesmas empresas que você citou, padaria e etc., elas venderem para outros estabelecimentos revenderem, como ficaria? Neste caso, aí ela veste a roupa da indústria, daí neste caso. Ou seja, ela se transforma numa indústria no momento em que vende para outro estabelecimento que vai comercializar ou industrializar o produto. Então, ora nós teríamos as duas situações, talvez numa padaria. Ora, uma padaria poderia produzir e vender ao público, não tendo IPI, e ora ela poderia produzir para outros pequenos comércios que venham a distribuir ou vender aquele produto dela, e daí ela teria a caracterização naquela parte de indústria. Perfeito. Justamente esse é o grande detalhe que vai trazer a característica de indústria ou não para o estabelecimento. A sorveteria, a mesma coisa. A sorveteria que vende o sorvete ao consumidor final, ela também não é considerada uma indústria. Né? Então, a gente pode realmente fazer essa distinção justamente na destinação do produto. E nós temos uma outra atividade que é bem questionada sobre as farmácias de manipulação. Afinal, as farmácias de manipulação são sujeitas ao IPI ou não? Bom, na realidade a farmácia de manipulação ela tem um detalhe que é inclusive colocado no artigo 5º do regulamento do IPI, de que se essa manipulação em medicamento ela é feita mediante a apresentação de uma receita médica do consumidor final, ou seja, o consumidor vai lá na farmácia, entrega a receita com a fórmula, a farmácia faz a manipulação e entrega o medicamento ao consumidor. Essa atividade, ela não é considerada indústria. Né? Agora, se essa farmácia venha a produzir uma fórmula que não veio através de receita para ser comercializado, aí neste caso ela é indústria. Nós temos muitas farmácias de manipulação no mercado que elas têm suas prateleiras, shampoos, cremes, vários que ela produz, mas não sob encomenda, para venda ao público direto. Este caso seria a indústria. Sim, neste caso seria indústria. Isso. Então, somente naquele medicamento que é sob encomenda do paciente ali, é que efetivamente ela não é considerada indústria. Exatamente, é esse o ponto. Assim, de forma semelhante à padaria, né, e até fazendo aqui uma analogia entre as duas situações, a farmácia também. Se ela manipula mediante encomenda do consumidor final, ela não é indústria. Agora, se ela fizer um produto até em pequena escala, mas que seja para comercialização e não tenha uma receita médica como encomenda, ela se torna uma indústria naquela situação ali. Uma outra questão, Marcelo, que nos chama a atenção também é a recauchutagem de pneus. Há bastante dúvidas sobre isso. Afinal de contas, é considerado ou não industrialização? Na realidade, o posicionamento da consultoria Lefisk neste assunto também vai ser muito determinante a questão da utilização desse produto. Porque se um consumidor final chega lá com o seu pneu que já está fora de condições de uso e venha entregar esta empresa para que ela faça uma recapagem, uma recauchutagem e torne esse produto utilizável novamente, essa atividade não é indústria. Agora, se essa empresa faz a recapagem ou até a remoldação do pneu, algumas empresas também vendem pneus remold, como se chama popularmente, esse tipo de produção em escala para comercialização, ele é considerado uma atividade industrial. Então vejamos aqui também que importa muito a destinação do produto. Né? Certo. Além dessas hipóteses mencionadas até agora, existem outras situações em que empresas, de uma maneira geral, elas tributam o IPI, não é verdade? Verdade. Na realidade, nós temos ainda aí uma modalidade que seria o estabelecimento industrial por opção. Ou seja, o estabelecimento, ele opta por ser industrial apesar de não ter a atividade de indústria. E essa opção é feita lá no cadastro da pessoa jurídica, né?
No momento em que ele faz esse cadastro, ele opta nessa situação. Ou seja, apesar dele não ter nenhuma das modalidades que nós citamos lá no início, ele vai tributar IPI nas saídas, né? Isso se utiliza bastante para aquelas empresas que são comércio e que fornecem muito para indústrias, né? As indústrias exigem muitas vezes na operação comercial ter o direito ao crédito do IPI. Então foi criada esta saída para estas empresas, né? Justamente nesse sentido, para que elas tributem IPI na saída mesmo não tendo atividade industrial, mesmo não tendo transformação, beneficiamento e por aí em diante, né? E no caso do importador de mercadorias, Marcelo, como fica? O importador também é considerado um estabelecimento equiparado ao industrial, né? Então, o regulamento do IPI, ele separa muito bem essas situações. Artigo 4º é a atividade industrial em si, né? E já o artigo 9º é o equiparado ao industrial, e o artigo 10 trata do industrial por opção. O estabelecimento que importa mercadorias, ele tem que tributar todos os impostos lá no desembaraço aduaneiro, e não é diferente no caso do IPI. Então, essa empresa, sendo ela da modalidade geral, ela vai creditar o IPI que ela recolheu no desembaraço aduaneiro e vai debitar o IPI na sua saída. Por isso que ela é considerada equiparada à indústria. E no caso de uma empresa do Simples Nacional, como ficaria então? A empresa do Simples Nacional, no que se refere a uma importação, ela não altera em nada comparado com uma empresa da modalidade geral. Ou seja, ela também tributa IPI no desembaraço. A única diferença é que ela não vai ter crédito desse imposto que ela recolheu lá no desembaraço aduaneiro, mas ela vai ter que tributar dentro do Simples Nacional como indústria na saída, somente daquele produto que ela importar, né? Um detalhe muito importante nos equiparados à indústria é que eles só tributam o IPI daqueles produtos que eles importaram. Os outros produtos que são de origem nacional continua sendo um comércio. Por isso que é equiparado à indústria, né? Em síntese, então, poderíamos dizer que no produto importado, um comércio que faz importação, seja geral ou Simples Nacional, ele no produto importado ele terá tributação de IPI. No produto que ele não importou, ele não tributa o IPI. Se ele for Simples Nacional, ele vai ter que segregar as receitas. Ora, parte delas vai ser para o anexo 1, que é a parte comércio, ora para o anexo 2, parte indústria. Perfeito. Na realidade, essa segregação de receitas é que vai determinar aquela parte da receita em que ela é equiparada à indústria, que portanto tributa o IPI, né? E a parte da receita em que ela não é indústria e daí tributa como comércio. Tá? Muito bem, nós agradecemos a todos os participantes e os convidamos a participar dos próximos webinários da Lefisc, acompanhar os nossos cursos na modalidade EAD e presencial através do nosso portal. Nós informamos a todos que, tendo em vista a publicação no dia 24 de maio da Portaria do Ministério do Trabalho 349, que traz a nova regulamentação da Lei da Reforma Trabalhista, a 13467, tendo em vista a perda da eficácia da medida provisória 808, a Lefisc estará promovendo o curso em EAD nos dias 7 e 8 agora de junho. Vocês poderão verificar isso no nosso portal. Para uma consultoria qualificada, a vocês que não são nossos clientes, vocês podem acessar o nosso link no nosso portal Assine Já e verificar a promoção que estaremos agora, a promoção Copa do Mundo nos meses de junho e julho. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marcelo. Obrigado a todos.